Tá aberta a sessão. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração, à nossa casa de Jesus. Que todos se sintam muito acolhidos e que hoje a gente acerene os nossos pensamentos, o nosso coração, para poder assimilar, né, os ensinamentos da noite, a reflexão da noite, que não vem de mim. Esta aqui é só quem está traduzindo, repassando o ensinamento que nos trouxe Jesus, que nos trouxe os espíritos da codificação em Allan Kardec. Então, antes de começar no nosso tema da noite, eu trouxe uma historinha. Estou aprendendo com a Patrícia, né? A gente gosta de historinha. Conta um mito grego, um antigo mito grego, que há muito tempo atrás, no início dos tempos, a raça dos homens evoluiu tanto que chegou a ameaçar a estabilidade dos deuses no Olimpo. E aí os imortais se reuniram lá para tentar decidir o que fazer. E aí Zeus foi categórico, sugeriu eliminar a humanidade com todos os seus raios. Mas Apolo falou: não, Zeus, eliminar uma criação nossa é assumir que nós erramos, então não é o melhor caminho. E aí eles ficaram discutindo e ninguém chegava a uma conclusão do que fazer com esse tal desse homem que estava evoluindo tanto, que estava tão poderoso, que já não precisava mais dos deuses. Até que um deusinho de quinta categoria, que até hoje ninguém sabe o nome dele, pediu para dar a palavra. Zeus, meio contrariado, deixou, porque até então ninguém sabia o que fazer, ninguém estava dando uma ideia que prestava. E aí esse Deus, que ninguém sabe o nome, falou: vocês sabem por que o homem se tornou tão forte a ponto de ameaçar a humanidade, a estabilidade dos deuses, né? E aí ninguém sabia responder. O que é que tornava o homem tão forte, tão potente? E aí ele respondeu: eu sei. O homem está ousado porque é feliz. A pessoa feliz tudo pode. A pessoa feliz não precisa de ninguém. Então a minha proposta é: retirem do homem a felicidade e eles se tornarão fracos e vão desistir da ideia de competir conosco. E aí então um deles desceu à terra e roubou a felicidade do homem. E o homem, tornando-se infeliz, tornou-se fraco, como disse aquele deusinho de quinta categoria. Eles começaram a brigar uns com os outros, a reclamarem pelos cantos e, portanto, se sentiram menores do que os deuses. Mas aí outro problema surgiu. O que fazer com a felicidade humana que estava escondida lá no Olimpo? Marte sugeriu que a destruíssem. Atena, como toda mulher mais inteligente, mais sábia, falou: não é justo. Eles têm o direito, que risadinha, eles têm o direito de pelo menos buscar a felicidade, correr atrás da felicidade. Zeus então falou: então coloque ela lá no alto dos céus, o homem nunca a encontrará. Mas era sua esposa, a parte inteligente da relação, discordou. Os homens vão evoluir cientificamente, eles vão construir máquinas que os levarão até os céus, e lá eles vão encontrar a felicidade. Poseidon, então, deus dos mares, falou: me dê, que eu levo para o mais fundo dos oceanos. Anfitrite, sua esposa, a parte inteligente da relação, também falou: peraí, se o homem conseguirá construir máquinas que os levarão até os céus, também construirão máquinas que os farão mergulhar como os peixes e eles vão encontrar a felicidade. Aquele deusinho de quinta categoria, que também ninguém sabe o nome até hoje, falou: eu sei um lugar onde vocês podem guardar a felicidade do homem e ele jamais a encontrará. Onde? Todo mundo perguntou. No coração do próprio homem. Ele vai passar toda a sua vida buscando fora o que está lá dentro. Buscará no poder, no dinheiro, nos prazeres, mas nunca encontrará. Todos concordaram e os deuses guardaram a felicidade no interior do ser humano. E ela está lá até hoje.
E aí esse conto, de forma alegórica, ele passa a mesma mensagem que Fenelon nos passou no item 23 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada Tormentos Voluntários. É uma mensagem bem curtinha, mas muito significativa. E, olhando da primeira vez, parece que essa expressão ela é incoerente. Porque tormento é alguma coisa que traduz sofrimento, pesar, angústia. E a palavra voluntário significa aquilo que a gente faz por livre e espontânea vontade, mesmo sem nenhuma remuneração. É o que a gente faz de bom grado. Ora, como é que a gente vai, de bom grado, tomar decisões e iniciativas que vão nos causar sofrimento? Parece incoerente, mas é a mais pura verdade. São tormentos causados por nós mesmos. E a gente, tá assim deles. Allan Kardec e os espíritos da codificação, eles falam que são mais numerosos os problemas, os tormentos, os sofrimentos que nos causamos nessa própria existência do que aqueles que significam algum resgate de existência anterior. Tá, mas o que isso tem a ver com a felicidade, que foi o tema do nosso conto inicial? É porque Fenelon começa essa mensagem falando dela. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Olha só que interessante. Lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Se o homem poderia gozar aqui na terra de uma felicidade completa. E os espíritos respondem que não, visto que essa vida nos foi dada como expiação ou prova. Mas, sempre tem um mas, que depende de nós amenizar os nossos males e sermos tão felizes quanto se pode ser sobre a terra. Então, a gente vê que o nosso mundo ainda não é um mundo feliz. Não é um mundo de felicidades, porque é moradia de espíritos rebeldes. Todos nós ainda somos meio rebeldes. E a gente pode ver que é um mundo cheio de contradições. Ao mesmo tempo que a gente tem um desenvolvimento intelectual, científico tão avançado, tão grande, a gente usa ainda a guerra para resolver contendas. A gente ainda se utiliza desse ato tão cruel, a guerra entre os povos. E essas contradições são muito grandes, porque ao mesmo tempo eu tenho grupos humanitários em um continente, fazendo obras belíssimas, serviços belíssimos de caridade e amor, e ao mesmo tempo, em outro canto do planeta, eu tenho uma guerra se desenrolando. É uma contradição, e é claro, num mundo desses, como a gente consegue ser feliz? E avaliando a nossa jornada terrena, né, desde a época dos homens das cavernas até hoje, a gente vê que essa é a mais pura expressão da verdade. Felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Porque por mais que a gente avance, por mais que a gente se desenvolva, sempre falta algo. Seja individualmente, seja para uma nação, sempre tem algum problema, sempre tem alguma contenda. A gente nunca alcança essa satisfação plena. Porque o homem, neste planeta, desde que o mundo é mundo, só tem se dedicado a uma única coisa: resolver problemas. Problemas que nos tiram a paz, problemas que tiram a nossa tranquilidade, que são necessárias para alcançar essa tal dessa felicidade. Mas, diante da resposta que os espíritos deram na questão 920, de que o homem pode amenizar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra, então Kardec perguntou, lá na questão 922, qual seria então essa medida de felicidade que poderia ser comum a toda a humanidade?
E eles respondem: para a vida material é a posse do necessário. Para a moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Sobre a parte material, a gente até consegue entender, avaliar o que é o necessário. Mas respondam para mim, alguém aqui se contenta com o que é necessário? Porque hoje um celular é necessário, mas a gente sempre está correndo atrás do iPhone de última geração. Pares de sapatos são necessários, mas tem muita mulher que tem mais de 30. A gente... O interessante é que o necessário cabe na nossa vida. Facilmente cabe na nossa vida. Mas o excesso não. O excesso não cabe. E aí a gente tem que ficar remodelando, rearranjando, refazendo para que esse excesso caiba. A gente vai se criando preocupações e necessidades desnecessárias, né? Afinal de contas, quantas vezes aqui alguém comprometeu algum compromisso mais sério, como a mensalidade da escola de um filho ou um aluguel, por conta de um excesso que cometeu, um desequilíbrio financeiro por conta de alguns excessos que a tenha cometido em algum momento? Ou por conta daquela viagem tão sonhada que eu queria fazer, que dava para fazer, mas ela não cabia tão bem no orçamento e eu tive que fazer alguns empréstimos, pedir alguma coisa emprestada e aí depois eu tive que redobrar o meu serviço para poder pagar aquilo. Vejam, são preocupações desnecessárias. Ou ainda, quando acontece um revés, porque para morrer basta estar vivo, como dizia meu pai. Para acontecer qualquer problema, basta viver. Basta viver um dia atrás do outro. A gente não está livre dos problemas, dos contratempos, dos imprevistos. E aí, por conta dessa minha imprevidência, que não sempre fico utilizando para ser gasto com os excessos, nunca sou precavido. E aí vem um problemão e me derruba. E aí eu tenho que criar outros problemas para resolver este. E assim por diante, é uma bola de neve. Só que além da posse do necessário, os espíritos falaram mais duas condições para essa felicidade relativa que a gente pode ter na Terra. A consciência tranquila e a fé no futuro. E aí sim, se buscar apenas o necessário para a gente já é difícil entender, a consciência tranquila e a fé no futuro é algo mais difícil da gente guardar no conhecimento e trazer para as atitudes. Para muitos, ter a consciência tranquila, para ter a consciência tranquila, basta não fazer mal a alguém. Mas, peraí, gente, não posso tossir. Mas, se a gente começa a avaliar os nossos atos, usando Jesus como nosso modelo e guia, a gente vê que não basta não fazermos o mal, é necessário que façamos o bem. Quantas situações se desenham em nossas vidas que simplesmente deixamos de nos pronunciar ou agir para o bem de uma coletividade, por exemplo, só porque não nos convinha. Um exemplo muito forte e que atinge todos nós é a consciência ambiental. Muitas vezes a gente não percebe que a gente tem que agir nesse sentido porque dá trabalho. Ah, ninguém está vendo, eu não vou reciclar meu lixo, ninguém está vendo. Mas isso é um bem para a coletividade, para a humanidade inteira que a gente não está fazendo porque não nos convém. Quantas oportunidades de fazer a caridade que nós temos e não fazemos porque a gente está atrasado ou porque
eu vou ter que abdicar de algum momento prazeroso. Exemplo, a nossa feira da Pichincha, domingo. Eu não vou ajudar lá porque eu tenho um churrasco marcado. Parece cruel falar dessa forma, mas é verdade. Porque consciência tranquila é só quando a gente faz todo o bem que a gente pode. A gente realmente pode deitar a cabeça no travesseiro todas as noites e pensar: hoje eu fiz todo o bem que eu podia? Ou hoje eu não fiz nenhum tipo de mal, nem a mim mesmo, nem a ninguém? As respostas podem até não nos deixar com a consciência pesada, mas nos recônditos do nosso espírito, a gente sabe que podia ter feito mais, a gente sabe que podia ter feito melhor. E, sem isso, a nossa consciência nunca está tranquila. Em relação à fé do futuro, a fé no futuro é a crença de que dias melhores existirão. E só a doutrina espírita nos explica que o nosso futuro é a eternidade, longe daqui. Que aqui é só uma passagem, mas que somos herdeiros de nós mesmos. Ou seja, os atos que parecem estar escondidos do todo não ficam escondidos de nós, da nossa consciência. E quando a gente entende que o futuro depende de nós, isso nos dá confiança, isso nos dá tranquilidade. Se está em minhas mãos, eu posso fazer melhor. Então, pode sim, como os Espíritos explicaram, o homem gozar de uma felicidade relativa, que vem da paz do coração, da consciência do dever cumprido, da busca do entendimento das diferenças, no respeito ao outro, principalmente no auxílio ao outro, fazendo a ele o que nós gostaríamos que nos fosse feito, assim como nos ensinou Jesus. No livro Libertação do Sofrimento, Joana de Ângeles diz que a felicidade ela se constitui desse bem-estar que vem de uma consciência de paz. Só que uma consciência de paz, ela é fruto natural dos pensamentos edificantes que, consequentemente, vão culminar, que vão levar a atos retos e dignificadores, Ou seja, o nosso equilíbrio emocional e a nossa evolução moral. E ela diz mais. Ela fala que a felicidade é de fácil aquisição e deve ser tentada continuamente. Otimista ela, Felicidade é de fácil aquisição. Ela diz que a felicidade não é resultado daquilo que se pode acumular e desfrutar, mas do estado interior de cada pessoa. Lembra da historinha lá? Da felicidade escondida no nosso coração? Resultado das aspirações mais elevadas e dos sentimentos harmonizados com a existência. Então, quando a gente não coloca nas posses, quando a gente fala em posses, não estou falando só em bens materiais, em dinheiro, porque a gente tem apego, por várias coisas. A gente tem apego nas pessoas, a gente tem apego nos lugares, nas situações. A gente meio que engessa um pouco as coisas como condição para que a gente seja feliz. Então, não colocar na posse a significação do nosso bem-estar já é o primeiro passo, já é um limite muito saudável para a gente não começar a criar esses problemas, criar preocupações desnecessárias para não nos tornarmos escravos desses recursos. Porque quando a gente se torna escravo de algo, ou alguém, ou alguma coisa, ou alguma situação, a gente começa a criar outros sentimentos, outras emoções desequilibradas, como, por exemplo, a desconfiança, como, por exemplo, a avareza. A gente pensa erradamente que lugares, situações, pessoas e recursos são a chave da nossa felicidade. É um engano. A gente não precisa de nada disso. Essas coisas, elas podem, no máximo,
criar condições de alegria, de prazer, né? Mas, mesmo tendo recursos financeiros, mesmo tendo as situações que a gente considera como ideais para termos bem-estar, em termos materiais, em termos dessa existência terrena, se a gente não tiver uma harmonia íntima, uma relação saudável com o próximo, comigo mesma e com Deus, mesmo que eu tenha tudo isso, eu não vou encontrar essa plenitude, essa satisfação. Muito pelo contrário, ter tudo isso vai gerar ainda mais conflitos e preocupações. E o Richard Simonetti tem uma frase muito legal. Ele fala que a felicidade não é uma estação na viagem da existência, é uma maneira de viajar. Olha só que interessante. E essas preocupações desnecessárias, esses conflitos que a gente gera por não saber dar o real valor que as coisas têm, que as situações dessa vida têm, é que Fenelon, na mensagem do Evangelho, chama de tormentos voluntários. Ele fala que poderia, né, ele, o homem, pelo menos gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis. Isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar, ou seja, uma forma de desfrutar antecipadamente dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, gente, quando a gente busca nos prazeres materiais que nos satisfazem somente o orgulho, a vaidade, a ambição, a gente vai ter sim essa sensação ilusória de felicidade, que é momentânea, que é errada. Mas vamos criar junto aflições, sofrimentos, dos quais não precisávamos passar, se houvéssemos buscado a felicidade, onde realmente, né, nas coisas que realmente nós vamos levar conosco além dessa vida. Mas, aí todo mundo pode estar se perguntando, eu não sou assim, né? Eu não tenho essa necessidade de ter toda que ela está falando. Será que as dificuldades que eu estou passando não são realmente karma aí, de existências passadas, né? São resgates de outras existências? A gente consegue saber, basta a gente olhar para dentro com sinceridade e se perguntar: a dificuldade que eu estou passando hoje, se eu tivesse tomado outras decisões, se eu tivesse feito outras escolhas, poderia ser evitado? Ou a dificuldade que eu estou passando hoje, independente das minhas escolhas, está acontecendo de qualquer jeito? Só que, é para ser sincero, porque normalmente as dificuldades que a gente está passando hoje foi por escolhas mal feitas de um passado não muito distante. E a gente não se dá conta disso. Então, a gente ainda faz muita escolha errada. Estamos aqui para evoluir, para isso mesmo, para aprender. Somos espíritos imperfeitos, mas ainda fazemos escolhas erradas. E aí, Joana de Ângeles explica isso. Por que a gente ainda faz? Né? Escolhe o duvidoso pelo certo. A gente está lendo aqui, a gente está vendo qual é a receita da felicidade, mas na prática é algo que a gente ainda pena, né? Masca o freio. E a Joana de Ângeles explica. A gente faz isso porque a gente ainda está no começo da caminhada, a gente ainda está muito preso, né, às impressões mais grosseiras do ego, diante dessas coisas que a gente considera como ideal para a sobrevivência.
alimentação, vestuário, né? Essa tranquilidade, o repouso, o prazer, ainda significam para nós uma coisa muito forte. A gente está mais próximo ainda da Era das Cavernas, onde o instinto de sobrevivência tinha que ser tudo, era matar ou morrer. Eu não podia ficar pensando no outro. Se eu não pensasse em mim, acabou. A gente pegou esse instinto de sobrevivência da época dos homens das cavernas e a gente deu uma deturpada nele. E aí a gente desenvolveu o quê? Apego. Ao invés de eu buscar aquilo que eu preciso para sobreviver, eu quero reter. Eu quero ter mais. Eu estou apegado às sensações. Aí Joana de Ângeles explica para a gente. E aí qualquer ameaça, seja real, seja imaginária, a essas minhas posses, e a gente não está falando só em bens materiais, né? A esse meu estilo de vida, aí se torna um problema. Aí eu começo a ficar intranquilo, perturbado. Ou seja, eu começo a criar problema onde não existe. Eu começo a ver problemas onde não existem. Por exemplo, eu encho a casa de câmeras, fico olhando no celular, meu Deus do céu, alguém vai entrar na minha casa. Eu cerco, coloco um muro 3 quilômetros ao redor da minha casa, porque ninguém pode entrar na minha casa. Eu fico mais preocupada em perder o que eu tenho do que em buscar o que eu preciso. A gente deturpa o modo sobrevivência. E aí, quando acontece um revés, porque acontece, a vida está cheia de problemas, está cheia de situações que a gente não esperava. Quando eu me frustro, quando eu tenho uma situação que eu achava que tinha um resultado e tem outro, aí eu me perturbo. Aí o meu ego pode se esconder em várias modalidades, ele pode se refugiar em várias modalidades. Ou eu me refugio no eu sou culpado. Eu prestei o concurso, não passei. Mas eu sou burro mesmo, não vou nem prestar outro, não vou nem tentar de novo, porque não adianta. Eu sou burro. Ou, eu não passei porque o fiscal lá da minha turma ficou de olho em mim toda hora, ele achou que eu estava colando, eu fiquei nervoso, deu branco, não consegui responder, ou seja, a culpa é do outro. Ou então, eu me coloco naquela posição de depois do conflito, depois do problema, ficar remoendo. Aí eu devia ter falado isso, eu devia ter feito aquilo. Ou seja, uma coisa que foi apenas uma situação da vida, como qualquer outra, corriqueira, eu transformo num problema. Eu transformo numa perturbação, num desequilíbrio emocional. E aí, Fenelon cita também outros tipos. Além desse apego, além desse desequilíbrio, ele cita os tormentos causados pela inveja e o ciúme. Ele fala assim: haverá maiores tormentos do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estes perpetualmente estão febricitantes, ou seja, em polvorosa, nunca estão em paz, tranquilos, estão febris, né? Ou seja, aquele que os tem, o ciúme e a inveja, em qualquer grau, e os alimenta, não tem repouso, sofre insônia, fica matutando vários meios de ofuscar o outro, de sobrepujá-lo, às vezes até mesmo de prejudicá-lo. E aí a gente desperta outra coisa na gente, que é a cólera. E tudo isso motivado por quem? O egoísmo. O egoísmo que vai comandar a nossa ambição, levando-nos aos excessos. E quando a gente se deixa levar por essas emoções desequilibradas, a gente se torna agressivo, irritadiço, causando conflito, não importa onde eu esteja. No serviço, em casa, na escola, no centro, não importa, porque o problema está aqui dentro. E é isso, resumindo, o abuso dessas paixões que é o agente dos nossos flagelos hoje. E Joana de Ângeles, mais uma vez,
no livro Momentos de Felicidade, ela tem uma mensagem chamada Emoções Perturbadoras. Ela diz assim: o homem que se candidata a uma existência feliz tem a obrigação de vigiar as suas emoções perturbadoras, a fim de evitar desarmonias perfeitamente dispensáveis na economia do seu processo de evolução. Ela explica que essas emoções vêm do quê? Do excesso de autoestima, que é o quê? Orgulho. E do apego aos bens, às situações, às pessoas, que é o quê? O egoísmo. Então, a gente, quando acontece uma frustração, a gente se deixa levar, a gente não raciocina, a gente se entrega a essas emoções quando a gente tem um conflito. A não ser que eu resolva digerir essa situação, parar, respirar e mudar a minha paisagem mental. E ela diz nessa mensagem que o nosso desafio hoje, nesta encarnação, é superar essas emoções. Só que essas emoções não nasceram agora conosco. Elas são resultados de raízes mais profundas. E a cada existência minha, é esse meu desafio. Desafiar não, superar esse meu desequilíbrio, essa minha inferioridade. A gente tem que realizar todos os nossos esforços no autodescobrimento para combater essa inferioridade que vai nos afastar do quê? De uma existência feliz. E ela fala que a gente se entrega a essas emoções porque a gente se deixa levar, a gente tem o hábito de não resistir, de não refletir. A gente simplesmente faz as coisas sem pensar. A gente não age, a gente reage. E é isso que vai gerar essas emoções. Mas, nessa mensagem, ela não fica só qualificando e enumerando quais são as causas dos nossos tormentos. Ela traz o problema, mas ela também traz a solução. Ela nos mostra que pouco a pouco a gente pode se melhorar. Mas, em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é recorrer à oração. A oração que acalma, que acerena os pensamentos, acerena as emoções e, principalmente, garante a nossa sintonia com o alto, nos abrindo para a ajuda, porque a gente sozinho não é nada. Nem aqui, nem fora daqui. A gente não consegue sozinho. E Deus nos deu muita ajuda, nos dá muita ajuda. E a gente tem que se abrir para ela. Não adianta Deus me rodear de um monte de gente que quer me ajudar, encarnado e desencarnado, se eu não estiver aberto a isso. Se eu não estiver sintonizada com o bem. Então, o primeiro passo é a oração. Em qualquer momento. Nos bons e nos conflitantes. E aí depois, ela fala que a gente, com um treinamento íntimo, pode criar novos condicionamentos que vão nos ajudar a ter hábitos mais saudáveis. Só que é treinamento. Quando a gente pega um nadador, um atleta de ginástica olímpica, qual que é a rotina de treinos dele? É diário. Ele tem uma rotina exaustiva de treinamento. Então, o treinamento aqui não é uma vez por dia, não é uma vez por semana, é uma vez por segundo. É vigiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a cada segundo. Senão, não funciona. E aí, ela nos passa um pequeno código de conduta para nós evitarmos os tormentos voluntários que nos afastam da felicidade. Ela diz que, em primeiro lugar, considera a própria fragilidade que não te faz diferente das demais pessoas. É a gente ter a humildade de saber que todo mundo aqui está no mesmo barco. Eu erro, o outro erra. Eu tenho o direito de fazer o certo, o outro também tem. Eu não sou melhor do que ninguém.
E ninguém é melhor do que eu. A gente tem que ter esse olhar de enxergar no outro alguém que está tentando acertar na vida assim como eu. Pode estar fazendo diferente de mim, mas ele tem o mesmo direito de tentar assim como eu. Observar o esforço do próximo e valorizar. Porque às vezes a gente se incomoda, se irrita, principalmente se é comum em colega de trabalho. Porque eu faço tudo certo e o fulano faz tudo errado. Porque eu faço assim e o fulano faz assado. Às vezes, aquilo que o fulano está fazendo é o máximo que ele consegue fazer. É o esforço máximo, é o melhor dele. Só que a gente não sabe, não estamos dentro dele para saber. Então, quando a gente tem, né, no nosso convívio pessoas agindo juntamente com a gente, foge da crítica. Foge do julgamento. Vamos valorizar cada atitude, cada esforço e olhar e tentar entender. Poxa, às vezes é o máximo que ele consegue. Ele não tem o entendimento que eu tenho ainda. E é isso que a Joana fala pra gente. Treinar a paciência ante as ocorrências desagradáveis. É o respirar. É o parar e respirar antes de agir. É também ver que, como eu disse, para ter problema e para morrer, basta estar vivo. Não precisa de muita coisa, a gente não precisa de esforço nenhum. Então, situações difíceis vão acontecer, problemas, equívocos, desastres vão acontecer. A minha irritação não vai fazer mudar a situação. A minha irritação não vai fazer a fila do banco andar mais rápido, né? Principalmente. Então, paciência. A vida aqui é para isso mesmo, para a gente aprender. Reflexiona quanto à transitoriedade da posse, que é o que a gente estava falando. Aqui, tudo que eu tenho, nada é meu. Aqui tudo vai ficar. É Deus que está deixando todos os seus tesouros para nós usufruirmos. Aqui nada é nosso. Eu não levo nada. Eu só levo o que eu construo aqui dentro. Eu só levo as relações que eu construo com o meu semelhante. Então a gente tem que refletir sobre o apego que a gente tem às coisas e às situações. Às vezes a gente não quer mais do que pode, mas a gente tem um apego lascado por aquilo que a gente tem. Né? Pode ser pouco, mas a gente tem um apego, e é nesse apego que a gente tem que refletir. Não é meu. Medita sobre a necessidade de ser solitário. Aqui, gente, a gente vai olhar essa orientação nos dois sentidos. Ser solitário no sentido de a subida é sempre solitária. Eu não tenho direito de jogar nas mãos de ninguém a minha felicidade, o meu bem-estar. Ninguém é responsável por mim. A única responsável por mim sou eu mesma. São as minhas ações que vão me conduzir ao bem-estar ou não. Então, ninguém é responsável. Eu não vou ser feliz só se eu estiver com fulano. Eu não vou ser feliz só se eu estiver ali naquele lugar. Eu estou jogando a responsabilidade da minha felicidade, do meu bem-estar nas costas dos outros. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Nós somos os responsáveis. Mas eu só vou ser feliz se eu mantiver uma relação saudável com o outro. Ninguém é autossuficiente. Então, o isolamento, não importa se dentro da família, o isolamento dentro do ambiente de trabalho, o isolamento na comunidade, não é saudável. Ninguém é autossuficiente. Para a gente comer o pãozinho de manhã, precisou um monte de gente plantar o trigo, um monte de gente colher o trigo, um monte de gente fazer a farinha, um monte de gente fazer o pão. Ou seja, para eu comer um pãozinho que eu comprei com o meu dinheiro, eu precisei de uma infinidade de pessoas que eu nem conheço. Então a gente tem que refletir essa necessidade de ser solitário nos dois sentidos. De que ninguém é responsável pela minha felicidade, isso se constrói solitariamente mesmo, mas eu só vou conseguir isso se eu tiver uma relação boa e saudável e amorosa com o outro. Propõe-te adaptação ao dever, por mais desagradável se te apresente. Quando a gente fala em dever,
Eu tenho deveres como mãe, como esposa, como filha, como irmã, como trabalhadora espírita, como cidadã douradense, como cidadã brasileira, como ser humano, como cristã. Olha só quantos deveres. É uma lista interminável de deveres. E a gente não pode fugir a nenhum deles, por mais desagradável que seja. Eu tenho que encarar que a partir do momento que eu pedi para estar aqui, eu tenho todos esses deveres. Eu não tenho que executar um e deixar o outro. São todos, por mais desagradável que seja. Aprende a repartir, mesmo quando a escassez caracterizar as tuas horas. É bonito a gente escutar, né? Se eu tenho um pão e você não tem nenhum, então nós dois temos meio pão. É bonito escutar isso, mas é difícil fazer também, né? Eu tirar da minha necessidade para repartir com o outro. Mas, às vezes, essa necessidade não é só material. Ninguém é tão pobre, tão desprovido de recursos, que não possa contribuir com nada de benefício, com nada de benéfico a outra pessoa. A gente sempre pode dar um sorriso, um abraço, um ombro para chorar, uma visita a alguém que está doente. Não gastamos nem real para isso. Eu não preciso só dispor da caridade material. Ela é muito importante. E ela é mais meritória se sair da minha necessidade e não do meu supérfluo, como a gente tem na passagem do óbolo da viúva. Que Jesus nos mostra que aquela foi a doação mais meritória de todas. Então, gente, o que a Joana está colocando aqui pra gente? Que nós somos livres para colocar na nossa vida... Espera, calma, pausa para o microfone, deu calor. Não vou acertar. Acertei. Desculpa, gente. Problemas técnicos. Nós somos livres para imprimir na nossa vida os padrões de felicidade ou aflição que eu bem entender. A receita está aqui. É fácil fazer? Não, mas é possível. Deus nos deu essa liberdade. A gente pode e deve ser feliz. A gente só não pode dar trégua à preguiça, à ociosidade e às reclamações. Deus nos deu o livre-arbítrio e por isso nós somos senhores do nosso destino. E Deus tem para nós o ponto de encontro que está lá no infinito, que é a perfeição. É o único destino possível para nós, sermos perfeitos moralmente, sermos um com o Pai, assim como Cristo é. Mas, para isso, eu tenho que começar agora e me engajar nesse programa divino. Se eu não começar a me engajar, eu nunca vou me desenvolver. É claro que eu posso fazer ao contrário, mas aí eu estou decidindo sofrer por conta própria, me causando tormentos voluntários. E Deus nos ama tanto que Ele dá essa liberdade pra gente. Vai lá, filho. Vai lá bater a cabeça na parede. A hora que machucar bastante, a hora que você cansar de sofrer, você vai mudar de direção. Ele espera. Então, a gente pode fazer um pacto agora. Já. Podemos? Então, vamos parar de transformar incidentes de bagatela, ocorrências e coisas corriqueiras em tragédias. Ninguém tem o destino de sofrimento. O sofrimento é resultado de uma ação negativa. Nunca é a causa. A gente pode começar fazendo uma avaliação honesta da nossa vida, sem culpa e sem desculpas, e começar a despertar para aquilo que realmente temos que produzir de bom e de útil nessa existência. E Joana, nessa mensagem, é uma mensagem muito bonita. Ela fala assim, ó: foram as emoções perturbadoras
que levaram Pedro, temeroso, a negar o amigo. As mesmas emoções perturbadoras levaram Judas, o ambicioso, a entregar Jesus aos inimigos da verdade. Mas foram, pelo contrário, o controle dessas emoções perturbadoras sob a luz da humildade e da fé que proporcionaram à humanidade a fidelidade de Estevão e a dedicação e até mesmo o sacrifício de Paulo. Olha só, as mesmas emoções, deixando-se levar por elas, causando equívocos, e controlando-as, causando o bem. Em outra mensagem do mesmo livro, que é a mensagem seguinte, Joana vai falar que está mais do que na hora da gente estacar o passo, a gente parar e retroceder na viagem do nosso desequilíbrio. Porque é isso que a gente está fazendo. Richard Simonetti não disse que a felicidade é um modo de viajar? Aqui ela está falando que a nossa viagem está indo para o desequilíbrio. E que a gente tem que parar e repensar. E refazer esse nosso caminho. Ela vai dizer que para baixo é fácil. Sem esforço, o processo de queda. Mas a sublimação, a subida espiritual, ó, de novo, são o desafio para os nossos valores morais. Que nós temos que aplicar esses valores com sabedoria. E assim a gente vai desfrutar de paz. Abençoado pela simpatia que envolve e felicita a todos. Quando a gente tem controle emocional, desculpa, bati no microfone de novo. Quando a gente tem essa harmonia íntima, essa relação saudável com o outro, comigo e com Deus, todos ao redor se beneficiam. A situação feliz não é só para mim, é para todos. Então, lá, e engraçado que a gente vai voltar a falar de felicidade. Porque a única coisa que os nossos tormentos voluntários fazem é nos atrasar. É nos segurar para a gente não chegar a essa tal dessa felicidade. Que, como a Joana disse, é fácil de ser conseguida. Né? E no item 20 do capítulo 5 do Evangelho, o Espírito Cardeal Morlot, ele vai citar, né, uma máxima que está contida lá no livro Eclesiastes, do Antigo Testamento. Ele vai falar assim, ó, a felicidade não é deste mundo. E eu comi um slide aqui, mas tudo bem. O curioso é que quando a gente vai lá no livro do Eclesiastes, a gente procura essa frase e ela não existe. Dessa forma. Mas quando a gente lê com atenção, sabe o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um relato que pretende ensinar para a gente os caminhos para melhorar a nossa vida e atingir a felicidade. Olha só, essa noção de que a felicidade não é deste mundo já estava lá, ó, no Antigo Testamento. Antes de Jesus, antes da terceira revelação. Então, a gente está realmente errando a marcha aí, porque esse ensinamento, essa máxima já está com a gente, ó, há muito tempo. E lá, o livro do Eclesiastes é atribuído ao rei Salomão, né? E lá, ele faz uma crítica, olha só que interessante, uma crítica às ilusões da vida material. Ele critica realmente o que a sociedade considera como ideal, que é riqueza, poder, prazeres, status social. E aí ele tem uma frase que essa está escrita desse jeito no Eclesiastes. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol?
É para a gente refletir. Ou seja, ele está perguntando para onde é que a gente está dirigindo o nosso esforço? O que a gente está desejando dessa nossa existência? Então ali, no livro do Eclesiastes, já existe a noção de que a felicidade não é deste mundo. Que aqui a gente não consegue ter uma felicidade plena, porque a gente está buscando ela onde ela não está. Mas, baseado nas reflexões que a gente fez durante a noite, tudo que a Joana de Ângeles passou para a gente, os espíritos da codificação, a gente entende. Tá, realmente, a felicidade não é deste mundo. Mas ela começa aqui. Então, gente, a gente tem diversos exemplos de espíritos elevados que passaram por aqui e que encontraram a felicidade em valores muito distantes dos bens materiais. Francisco de Assis, que a gente estudou sobre ele na Feira do Livro, Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier e tantos outros eram felizes, mesmo sem as condições que a gente imagina como ideal. Eles exemplificaram o código de conduta mais adequado e nos mostraram para onde a gente deve fixar o olhar para encontrar a felicidade. Então, significa que a gente tem que mudar o foco e aproveitar esses valores que eles nos trouxeram, essa receita que eles nos trouxeram, e seguir. A hora que a gente entender que aqui, neste planeta, a nossa condição é de aprendiz, as dificuldades vão ter outro significado para a gente. A gente vai ser capaz de dar o real significado para as dificuldades. A gente vai parar, né, de valorizar demais ou valorizar de menos. Porque quando a gente fala na nossa evolução moral, na nossa espiritualidade, a gente valoriza de menos. E quando a gente fala na vida material, a gente valoriza demais. É dentro. Lá na historinha, vamos voltar lá na historinha, lá do começo. Tá aqui dentro. A Joana falou, só quando eu tiver essa harmonia íntima é que eu vou conseguir ser feliz, tão feliz quanto eu consigo ser na Terra. Isso significa que essa nossa rota para a felicidade plena passa pela evolução moral. E ela começa aqui. Porque os espíritos nos ensinam que o espírito ele está em constante evolução. Seja aqui encarnado, no plano material, seja no plano espiritual. Mas lá no plano espiritual, ele adquire conhecimento. Mas elevação moral, aquisição de virtudes, ele só consegue encarnado. A gente não adquire virtudes no plano espiritual. Ali a gente adquire conhecimento. É aqui, porque é aqui que a gente se testa. Então, só que a gente não está sozinho. A gente nunca está sozinho. A marcha é difícil? É. E os espíritos da codificação nos disseram que Deus nos deu o tipo mais perfeito para servir de guia e modelo e conquistarmos a felicidade. Jesus. A gente vai encontrar lá no Evangelho de Mateus uma frase de Jesus muito boa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Essa recompensa é a verdadeira felicidade, quando a gente atingir essa evolução moral, essa perfeição moral que nos aproxima de Deus. Ele também disse, no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Aflitos somos todos nós, porque espíritos imperfeitos ainda estamos aqui, num mundo de expiações e provas, ainda, querendo ou não, sofrendo, passando pelas vicissitudes da vida, pelas dificuldades. Mas bem-aventurados somente aqueles que sofrem com aproveitamento e com resignação, que encaram as dificuldades como degraus e não como obstáculos.
Bem-aventurados seremos apenas quando entendermos a real significação desta encarnação, a real finalidade de estarmos aqui encarnados, que é a aquisição de virtudes. E não mais buscarmos os tormentos voluntariamente, que só nos atrasam nesse processo de evolução. E esse mestre generoso, ele está aqui, do nosso lado, mostrando o caminho, nos amparando. A gente só precisa criar coragem, porque precisa ter coragem, para fazer a escolha certa entre o bem e o mal sofrer. Ele nunca disse que essa caminhada seria fácil, mas ele garantiu. Mas ele garantiu que ele estaria do nosso lado o tempo inteiro durante essa jornada. Então vamos aproveitar essa ajuda que a gente não tem. A gente ainda é tão pequeno que a gente não tem o real significado disso. Mas a gente pode sentir. A gente pode não saber, mas a gente pode sentir. E ele só está esperando. Só está esperando a gente começar a caminhar do lado dele. Fazendo o que ele veio aqui ensinar pra gente. E aí, o que a gente está esperando? Era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Me alonguei um pouco no tempo, comi algumas partes, mas eu acho que no final das contas acabei passando, tá? Muito obrigado, pessoal, e vamos sempre com Jesus.